Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre como eu leio a Bíblia. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu me utilizo para que eu consiga ler a Bíblia, para que eu consiga me organizar para fazer essa leitura diária. E em outro vídeo então eu quero mostrar para vocês como que eu faço para estudar a Bíblia, que são coisas diferentes, tá? São coisas distintas. Então hoje nós vamos falar sobre como eu leio a Bíblia. Antes de eu contar para vocês isso, eu espero então que vocês já curtam esse vídeo, compartilhem ele com outras pessoas, principalmente aquelas que são novas na fé. E também não esquece de deixar um comentário aqui caso tu tenha gostado desse vídeo. Te inscreve aqui no canal se tu ainda não for um inscrito, certo? Eu vejo que muitas pessoas assistem os vídeos e não são inscritas. Então, por favor, te inscreve aqui no canal. Gente, por que eu quis trazer então para vocês esse conteúdo? Porque eu acho importante a gente falar cada vez mais da importância que é de que a gente possa então ler a Bíblia, principalmente para os cristãos. Eu já fui aquela cristã que pegava a Bíblia para ir na igreja no domingo, chegava em casa, guardava a Bíblia na gaveta e pegava só no outro domingo para ir na igreja de novo. E isso é péssimo para nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que eu entendi que a Bíblia, além de um livro histórico, ela é também o nosso guia, né? É aonde a gente tem que se guiar, é onde a gente tem que buscar respostas para os nossos questionamentos. A partir desse momento eu comecei a entender que eu precisava sim ter uma leitura diária da palavra de Deus. Até porque, gente, acho que é importante também dizer que a Bíblia ela pode ser lida como um livro histórico, né? Porque afinal de contas ela conta a história de uma nação, de um povo, ela conta a história, né, de vários fatores que aconteceram na história, mas principalmente ela é a palavra, ela é o nosso manual, é a palavra vinda de Deus para as nossas vidas, porque a Bíblia, para quem é cristão e para quem acredita em Deus, e principalmente para quem acredita em Jesus, ela é, além, né, de um livro histórico, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para as nossas vidas, porque a Bíblia é um livro escrito por Deus através de pessoas. Então as pessoas que escreveram, né, os autores de cada capítulo que tem aqui contendo na Bíblia, eles foram inspirados por Deus, né? Então a gente que é cristão acredita nisso, né? Então a gente tem que ler sim a Bíblia diariamente e com esse olhar, né, voltado para esse olhar de que a Bíblia é o nosso guia, é o nosso manual de vida cristã. Bom, então entendido isso, que eu precisava ler a Bíblia todos os dias, eu comecei então a criar estratégias para fazer isso. Aqui na internet existem várias formas, vários guias aí para vocês se guiarem de como ler a Bíblia. Tem guia de 365 dias da leitura da palavra, tem guias menores, né? Tem formas de tu ler em menos tempo a Bíblia, até porque a Bíblia é um livro bem grande, né? Ela conta com 66 capítulos. Então, assim, tem capítulos que são bem curtinhos, mas tem uns que são bem longos. Então, a gente leva um tempo, né, para fazer essa leitura. Então, assim, vocês podem buscar aqui na internet, dá um Google aí que eu tenho certeza que vocês vão encontrar planos de leitura da Bíblia que mais se encaixem aí na rotina de vocês. Bom, eu também preciso confessar que eu nunca li a Bíblia de capa a capa. Eu até cheguei a fazer um propósito de leitura da Bíblia de 100 dias junto com o pastor Felipe Parente, que foi uma bênção na minha vida. E ele se propunha, né, ele propunha, na verdade, para que a gente pudesse ler 14 capítulos por dia durante esses 100 dias. E nessa lógica, então, dava pra gente ler a Bíblia em 100 dias. Só que, enfim, em função da minha rotina, né, eu acabei não conseguindo parar para ler 14 capítulos por dia. Então eu preferi seguir fazendo a leitura conforme eu já estava fazendo, mas acompanhar as lives então diariamente, né, para ter noção, até entendimento, enfim, do que eu estava lendo, e me ajudou muito. Bom, então chega de introdução e vamos ao que interessa. Então eu vou passar para vocês algumas táticas que eu utilizo para fazer essa leitura da Bíblia diária. O primeiro momento em que eu pego a Bíblia para ler é de manhã, no meu café da manhã. Porque o que acontece? Faça chuva, faça sol, se eu acordei às 8 da manhã, se eu acordei às 10 da manhã, não interessa, eu sempre vou tomar café da manhã. Então eu entendi que a partir do momento que eu colocasse a leitura da palavra em algo que eu fazia diariamente, seria muito mais fácil.
Então o que que eu faço? Preparo meu café da manhã, coloco ali na mesa para eu tomar, pego a minha Bíblia e começo a ler. Então eu peguei a Bíblia para mostrar aqui para vocês. Eu comecei a fazer isso a partir do livro de Provérbios, tá? Não comecei lá em Gênesis, por quê? Porque eu já tinha iniciado a Bíblia em Gênesis para estudar a história de Moisés. Então eu já tô em Êxodo, né? Fazendo todo um estudo, várias anotações a respeito da vida de Moisés e depois de Josué. Então eu já iniciei a ler o início da Bíblia, mas agora então eu resolvi começar pelo livro de Provérbios, porque eu fiz aquela série. Se vocês não recordam, vocês podem ir lá no meu Instagram e ver uma série que eu fiz intitulada Tá Amarrado em Nome de Jesus, que eu usei alguns versículos de provérbio. Então lá eu peguei o livro de Provérbios e comecei a ler. Agora, né, só a leitura do meu café da manhã, eu iniciei em Provérbios e já tô lá em Jonas. Então olha o tanto que eu já li no café da manhã. Isso tudo aqui eu já li tomando café da manhã. Então o que que eu faço? Eu vou lendo e vou riscando, fazendo um check no livro, no capítulo que eu já li, né, desse livro que eu tô lendo. Além disso, além de fazer essa leitura do café da manhã e também fazer a leitura de estudos de Moisés e Josué, eu também tinha iniciado uma leitura com o Tiago. A gente tinha feito um plano de leitura que tinha na Bíblia do Tiago atrás, uma recomendação, e aí a gente começou a fazer. Então eu já li alguns livros do Novo Testamento e alguns livros do Velho Testamento nessa lógica de leitura que tem nessa Bíblia, né? Então, na verdade, o que acontece? Eu tô lendo ela em prestação, né? Tô lendo ela fracionada, mas estou lendo. Então, hoje, né, nesse momento, eu tenho feito a leitura do café da manhã e também de noite, no meu devocional, no meu momento com Deus, momento de oração, eu também leio a palavra de Deus. Geralmente eu leio Salmos, então também é o momento em que eu vou tirar para ler alguns capítulos aí de Salmos. Às vezes eu leio um, às vezes eu leio dois, né? E por aí eu vou. E é isso também que eu faço no meu café da manhã, né? A leitura dura o tanto que dura o tanto do café e do pão. Então, eu não tenho muito tempo para ficar tomando café da manhã, mas eu às vezes leio um capítulo, dois, às vezes eu chego a ler 3, dependendo do tamanho do capítulo. E também depende do tamanho do pão e do café. E outra coisa também que eu faço, que eu acho bem legal, é que às vezes, quando eu não tô com muito tempo e também não tô podendo prestar muita atenção no que eu estou lendo, eu coloco a Bíblia no meu celular, tá? Eu tenho um aplicativo da Bíblia e coloco a Bíblia pra tocar. Então é aquela voz do Cid Moreira, sabe? Tipo aquilo. E aí eu vou me maquiar, vou fazer outras coisas, vou, sei lá, arrumar alguma coisa aqui na casa e boto pra tocar a Bíblia. E aí depois eu venho na minha Bíblia e marco os capítulos que eu li, na verdade que eu escutei, pelo aplicativo da Bíblia. Então é uma outra forma também que a gente tem de ler, né? Que a gente tem de escutar a Bíblia. E tem me ajudado bastante também. Bom, gente, era isso. Essas são as formas que eu me utilizo para ler a palavra diariamente, né? Uma coisa importante também de dizer é que é óbvio que a gente não vai conseguir decorar tudo que a gente lê. É óbvio que a gente não vai conseguir prestar atenção ao ponto de, depois que eu terminar de ler toda a Bíblia, eu saiba de cor e salteado tudo que aconteceu. Até porque, gente, a Bíblia é uma leitura que tu tem que prestar muita atenção. A minha Bíblia é uma Bíblia atualizada, então se torna mais fácil a linguagem dela, mas mesmo assim ainda é muito complexo muitas coisas. Então o legal é de tu ter uma Bíblia de estudo, como eu mostrei no vídeo passado, para que às vezes quando surgir alguma dúvida tu possa buscar essa informação. Mas isso que eu falei para vocês é a maneira como eu leio, não é a maneira como eu estudo, tá bom? Estudar a Bíblia é outro contexto, né? Então a forma como eu leio é a forma como eu encontrei de ler a palavra. E é claro que a partir do momento em que eu leio, eu começo a fazer muitas reflexões, né? Eu começo a ter mais conhecimento, eu começo a entender qual é a lógica do rolê, né? O que Deus queria, o que Ele quer, o que Ele espera, o que Ele esperava daquele povo, o que Ele espera da gente, o que Jesus veio fazer na Terra, né? Qual a intenção de que Jesus estivesse vindo. Então tudo isso é possível de compreender a partir do momento em que tu lê a palavra. Fora que
eu era o tipo de crente que quando o pastor falava alguma coisa no culto, contava alguma história, ou quando eu ia conversar com alguém sobre algum contexto, eu não sabia do que a pessoa estava falando, porque eu nunca tinha lido a palavra. Eu sabia os versículos mais conhecidos, os mais famosos, né? Quem é que não sabe aí Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quem é que não sabe disso, né? Não precisa nem ser crente para saber esse salmo. E era o que eu sabia. Eu sabia esses salmos assim basiquinhos, né? Só que eu entendi que, gente, não tem como. Não tem como. A partir do momento que tu entende qual é o teu propósito nessa terra, que tu entende qual é o propósito do relacionamento com Deus, não tem como não ler a palavra dele, né? A palavra inspirada nele. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, possa te encorajar a começar a ler a palavra, porque antes de qualquer coisa a gente precisa querer ler a palavra, a gente precisa querer ter tempo para fazer isso, arrumar uma estratégia para fazer isso, porque afinal de contas a gente arruma tempo e estratégia para fazer tantas outras coisas e muitas vezes a gente não arruma tempo para Deus. Então que tu possa aí colocar a leitura da palavra em algum momento do teu dia, que seja de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, depois do almoço, não sei, né? Mas que tu possa encontrar uma maneira e uma forma de estar em contato com a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam então iniciar uma leitura a partir dele. E conta aqui nos comentários o que vocês estão achando do novo formato aqui do canal. Não sei se vocês repararam, mas eu dei um modificado no layout. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. E era isso, gente. Um beijo e até a próxima!